Meu amigo vascaíno, situação do Vasco segue preocupante. Neste vídeo a gente vai falar sério sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso querido Vasco da Gama, a instituição com a história mais bonita do mundo, mas que vive momentos aí de turbulência e grande sangria. Eu peço a você, encarecidamente, que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para que você possa se inscrever no nosso canal e, por favor, compartilhe aí o nosso vídeo. Meus amigos, tem algumas coisas que estão acontecendo no Vasco da Gama que são dignas aí de cadeia, de prisão. Primeiro, essa situação com relação ao estelionato que foi cometido, um crime doloso contra a instituição Vasco da Gama, diante de várias promessas aí que foram atribuídas pelo seu Josh e não foram cumpridas. Hoje, a gente tomou conhecimento, através de uma entrevista que o Jorge Salgado concedeu ao Lancinete, que está faltando comunicação, ou seja, a sintonia não está legal entre a SAF Vasco e o clube associativo. O próprio Jorge Salgado vem a público para reconhecer que houve falha nesse negócio. E quando ele critica aí a comunicação com a SAF, é porque a gente deverá ter mudanças aí. Essa situação do trabalho do Luiz Melo e também do Paulo Brax tem desagradado. Vou procurar ficar apenas na situação de contratações neste vídeo. Pois bem, hoje a gente teve uma denúncia, é uma denúncia grave. Isso é caso, gente, de Ministério Público, isso é caso de cadeia, onde o Edmundo, nas redes sociais dele, lançou esta situação aqui. Edmundo diz que um alemão chamado Martin é o responsável por todas as contratações do Vasco. Vê aqui. Sem tirar de contexto, ó, a gente critica muito o Paulo Brax pelas contratações, etc. Mas eu tenho uma informação muito importante de uma fonte forte de que, na verdade, quem é o responsável por todas, e está em letra maiúscula, as contratações, é braço direito do Jost no Brasil. É um alemão chamado Martin. Ele tem a palavra final e faz as contratações. Cara, fecha aspas aqui pro Edmundo. Gente, isso é coisa de cadeia. Você, torcedor do Vasco, você está sendo enganado achando que é o Paulo Brax que contrata. Achando aí que é a 777 Partners que manda. E um tal de Martin. Isso é uma coisa que o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama tinha que apurar, pedir uma intervenção por parte aí do Ministério Público, porque tem coisas que não estão efetivamente fechando. Não existe uma empresa que, quando comprou o Vasco, disse que tinha um fundo aí de 10 bilhões. Simplesmente
É de dólar, tá, gente? 10 bilhões de dólar. Uma empresa não ter condições de trazer jogador de alto nível para o Vasco da Gama. E diante disso vem a minha preocupação. Por quê? Hoje começa a sair situações aí envolvendo reforços de jogadores que a gente se pergunta aonde que a 777 Partners foi buscar esses nomes. Como é o caso do jogador Serginho, como é o caso aí daquele Christian Guanca, né, que joga lá no Al-Shabaab, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, certo? Referência para o Vasco da Gama está sendo aí o futebol do mundo árabe aí. Pô, Alan Ruiz, cara, jogador do Arouca, cara, isso não é coisa de brasileiro, cara, porque brasileiro, porra, não conhece nenhum desses jogadores. Essa insistência aí da 777 Partners por jogadores que a gente não está entendendo muito bem, esse sistema de contratações aí, é complicado, gente, porque da onde que sai Cocão, de onde sai Serginho, de onde sai Carravajal. E aí, hoje, a gente é obrigado a ver e ouvir que vazou o camisa 10 do Vasco da Gama, que o Vasco, né, teria aí simplesmente, né, dado chapéu ou estaria disputando o jogador com o Palmeiras por Matheus Pereira, do Al Hilal. Gente, aonde que o Vasco vai ter condições nesse momento de trazer jogador do mundo árabe, gente? A única conversa que o Vasco está tendo com a Leila é para pegar empréstimo lá na Crefisa. Gente, isso é ridículo. O que está sendo feito com o torcedor do Vasco é uma baita de uma sacanagem. É uma sacanagem sem precedente. O torcedor está tão chateado que, por enquanto, juntando aí as duas torcidas aí, até ontem só tinha 10 mil ingressos comprados por parte da torcida do Vasco para o Clássico. Primeiro dia que abriu aí para o Flamengo, já igualou a situação, cara. Então, cara, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo no Vasco. Algumas pessoas que deveriam fiscalizar, que deveriam cobrar, usar os seus canais, estão sacaneando a instituição Vasco da Gama. Isso é coisa de polícia, isso é coisa séria, isso é uma laranjada, isso aí é simplesmente uma lavanderia que está acontecendo aí nessa SAF do Vasco. Tenho todo o direito de pensar assim, porque esse contrato não é exposto, não é mostrado para a família vascaína. Desde já agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!